Fala galera ligada no Pautas e Táticas. No último domingo, dia 13 de março, o Paris Saint-Germain enfrentou o Bordeaux em casa e venceu por 3-0, jogo válido pela Ligue 1, o campeonato francês, cujo qual o Paris Saint-Germain, o PSG, está liderando com muita folga, provavelmente, fatalmente, será mais uma vez o campeão. Aquele jogo era o reencontro da torcida com o time após a eliminação muito dolorosa na Champions League, né, para o Real Madrid nas oitavas de final. Então foi o jeito perfeito de fazer as pazes, né? Que nada. Jogadores como Messi, como Neymar foram constantemente vaiados durante o jogo em sinal de cobrança por mais. Eles que são duas das principais referências técnicas do futebol mundial. Se depositava muitas esperanças de que agora sim seria possível chegar ao grande objetivo do projeto milionário do clube desde que foi comprado, né, de que é ser campeão europeu. E aí acabou não acontecendo mais uma vez. O sentimento ainda é de muita frustração por parte da torcida parisiense. Nós não vamos fazer aqui uma análise rápida sobre o PSG, até porque fizemos alguns outros vídeos ao longo da temporada falando sobre esse time, como poderia jogar a partir do momento que o Messi foi contratado, como vinham jogando e por que estavam devendo na temporada, e também sobre sua melhor versão apresentada no jogo de ida contra o Real Madrid. Inclusive, algumas das críticas foi a demora para se achar um padrão de jogo e encaixar as peças, fora ter sido prejudicado muitas vezes com muitas lesões, o que nublou um pouco a análise de como e qual seria o time titular e como ele jogaria, né, ao longo da temporada. A gente teve aí umas pequenas respostas nesses dois confrontos contra o Real Madrid, e tem análise aqui principalmente sobre o primeiro confronto, quando o PSG dominou a partida ofensivamente e foi muito superior. Mas no vídeo de hoje nós vamos nos aprofundar mais na discussão do PSG enquanto clube. Será mesmo que o time está fadado ao fracasso por se tratar de uma equipe sem tradição, que apenas ficou rica e sonha estar no meio dos gigantes? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Agradecendo muito a você que já é inscrito, dando boas-vindas a você que é novo por aqui, te convidando a assistir o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, se inscrever. Se esse vídeo não te convencer, assistir outros vídeos que já postamos por aqui. E aí sim, depois de convencido, você se inscrever, fazer parte aqui da família Pautas e Táticas, sugerir seus temas para próximos vídeos nos comentários, dar o seu feedback. Enfim, vamos logo fazer essa análise e bater esse papo sobre o PSG. Eu venho batendo na tecla já há algum tempo, né, de que o PSG não vem tendo sucesso nesse seu projeto esportivo, no seu grande objetivo de ganhar a Champions League, por falta de uma gestão profissional, principalmente em comparação ao Manchester City, que é um paralelo que dá para comparar. É outro exemplo de clube que também foi comprado por um sheik árabe, também tem esse sonho de ser campeão europeu e que inclusive eu considero que vai ter sucesso, né, vai conseguir alcançar o seu objetivo primeiro que o PSG. Isso é uma percepção que eu tenho e que eu venho sendo convicto nessa afirmação. Justamente porque o City se preparou como clube de futebol. Detectaram no Barcelona do Guardiola um exemplo a ser seguido enquanto modelo de jogo. Trouxeram vários profissionais que fizeram parte daquele departamento de futebol blaugrana antes de receber o próprio Guardiola. E seduziram o treinador catalão, né, que na época estava no Bayern de Munique, né, um clube onde há uma clara hierarquia de funções, onde o treinador pode no máximo indicar nomes para posições consideradas carentes no elenco, mas que precisa passar pela aprovação de uma diretoria altamente séria e que respeitam filosofias e convicções do clube. O City contrata o Guardiola, delegando a ele poderes para usar a grana do dono do clube como bem entender na montagem do elenco. Claro, o City conta com um setor de inteligência, uma análise de desempenho do elenco atual, um scout que procura jogadores com as características que o técnico deseja ter no time. Mas eu estou falando muito do City, e por que eu estou usando o City como exemplo? Porque no PSG isso não acontece. A preocupação do PSG foi montar um time forte em campo antes de se organizar como clube. Exatamente o caminho contrário do que o City fez. O diretor de futebol e responsável pela montagem do elenco desde o início do projeto é o brasileiro Leonardo, todo mundo já sabe disso. Ele que trabalhou na função também no Milan e foi treinador do Milan, assim como também da Internazionale.
maior rival do Milan. Nesse meio tempo, como responsável da montagem do plantel do PSG, ele já trouxe os mais diversos perfis de reforços. Ele trouxe apostas pouco conhecidas, como Marco Verratti, né, na época vindo do Pescara, se eu não me engano estava na segunda divisão e conseguiu um acesso naquela temporada. Ele era uma das principais referências técnicas do time, ou a principal. Ele também trouxe referências do seu antigo clube, né, como o Ibrahimovic, que virou ídolo lá, grande artilheiro da história do clube, o Thiago Silva, né, ambos vindos do Milan, que também se tornou uma referência de liderança também dentro do elenco. O Leonardo também trouxe jovens promissores, como Marquinhos da Roma, que era pouco conhecido aqui do público brasileiro, apesar de ter sido campeão da Libertadores com a camisa 10, inscrito com a camisa 10 do Corinthians, e o Lucas Moura do São Paulo. Lá no iniciozinho do projeto, o PSG foi a porta de entrada para o Lucas Moura na Europa. O Leonardo também trouxe jogadores em fim de carreira, como o David Beckham, que estava deixando o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, e craques que estavam arrebentando no momento, como o Cavani no Napoli, o Neymar no Barcelona e o Mbappé no Mônaco. Foi aquele grande trio de ataque do cenário mais recente, da fase mais recente do PSG, passada a era Ibrahimovic, digamos assim, e chegada a era Neymar. Na janela atual, o Leonardo apostou nas oportunidades de mercado. Contratou grandes jogadores que teriam custo zero de transferência, como o Donnarumma, do Milan, Sérgio Ramos, do Real Madrid, o Wijnaldum, do Liverpool e principalmente o Lionel Messi, do Barcelona. Mas nenhum deles vinham para posições que de fato eram carências do clube. Já tinha um grande goleiro, que era o Keylor Navas, uma boa dupla de zaga com Marquinhos e Kimpembe. O Sérgio Ramos, inclusive, jogou pouquíssimas partidas na temporada pelo PSG, né? Foi contratado pelo clube machucado. O clube tem vários perfis diferentes de meio-campistas, né, das mais diferentes características, e isso fez do Wijnaldum, né, um jogador que se esperava muito, que era titular absoluto do Liverpool, que é um dos principais jogadores da seleção holandesa, acabar ficando como uma opção de banco, né? E também, claro, o cracaço, que é o Lionel Messi, que fez muito barulho no mercado, mas que levantou até questionamentos em momentos da ausência do Neymar por lesão, principalmente, sobre se não seria melhor para o equilíbrio defensivo da equipe o trio de frente não jogar sempre junto, jogar apenas 2 dos 3, para que a equipe não ficasse com 3 a menos para marcar, como a gente viu em várias situações. Aliás, os únicos 2 reforços pagos do PSG na temporada foram os 2 laterais que chegaram para preencher, aí sim, carências no clube. O Hakimi na lateral direita e o Nuno Mendes na lateral esquerda. Esses não vieram de graça, o PSG teve que desembolsar uma grana para tirar eles dos clubes que eles estavam. Outra crítica que sempre se fazia aos elencos do PSG era a falta de profundidade do grupo. Os reservas nunca eram do mesmo nível dos titulares. E agora, finalmente, o técnico poderia olhar para o banco e ver opções. O problema é que esse elenco nunca foi montado por qualquer treinador que se sentou no banco de reservas para comandar a equipe. Nem o Ancelotti lá atrás, nem o Laurent Blanc, passando pelo Unai Emery, o Thomas Tuchel ou o atual comandante do grupo, né, o Maurício Pochettino. E isso sim faz toda a diferença na hora de avaliar se o treinador consegue ter, primeiro, convicção no trabalho dele para montar um time coeso e equilibrado. Segundo, paz para trabalhar no cargo, sem a pressão interna e externa da ideia de que o time tem muita qualidade individual e investiu para vencer, e dessa forma o treinador ou ganha ou perde o emprego. E eu não tenho dúvida que com uma gestão profissional, se o Guardiola fosse o treinador e tivesse o poder de montar o elenco do PSG, não seria esse elenco que ele montaria. E que talvez nem o próprio Pochettino também, se tivesse o poder de montagem de grupo. E nisso o PSG se tornou uma máquina trituradora de treinadores, e aí está a principal diferença para o que faz o Manchester City e como o Manchester City se preparou fora do campo para poder usar a sua grana de forma inteligente no mercado, deixando a montagem de elenco a cargo do treinador, que lá, por lá é um manager, que o clube sonhou, né, esse treinador sonhou, né, para poder ter e implementar um padrão de jogo que fizesse a equipe elevar o seu patamar. Ninguém tem dúvida que mesmo sem ter conquistado a Champions ainda, existe um Manchester City antes e outro depois Pep Guardiola ter aparecido por lá. Dá para se criticar os valores que o City topa pagar, né, por nomes que talvez nem valessem tanto assim, né? O Mendy, por exemplo, lateral esquerdo reserva, foi caríssimo. O Walker, que ora é titular, ora é reserva, majoritariamente até é titular,
e que era um jogador de características muito diferentes e que hoje é um dos mais questionados do time, também custou muito caro. Mas mesmo assim, né, em sua maioria, esses jogadores dão resultado porque eles são escolhidos a dedo pelo treinador para se inserir numa ideia de jogo que já é pré-determinada. E isso faz toda a diferença também. O PSG ele pensa muito mais no impacto midiático e mercadológico que os nomes que ele traz vão fazer no mercado do que no sucesso esportivo, ou mesmo a ideia de jogo que o treinador pensa para a equipe. Por isso é comum a gente ouvir coisas como: o Pochettino é fraco, ele tem um elenco forte nas mãos e não consegue extrair o melhor desse elenco, é um técnico sem costas largas para poder administrar tantos egos, quando na verdade o treinador ele tem que ser peça fundamental na montagem do elenco. E o PSG não condiciona isso a quem comanda o vestiário, o que me dá a impressão de ser um clube que ainda toma decisões de gestões amadoras. Pode parecer muito oportunismo, e não deixa de ser, né, citar tudo isso que eu tô falando agora após uma eliminação tão dolorosa como foi a de quarta-feira passada na Champions, principalmente numa competição de mata-mata, onde ser eficiente em 180 minutos é muito mais difícil do que ser regular em 38 rodadas. E isso o PSG tem conseguido fazer em seu âmbito interno, em que pese, claro, a dificuldade ou a falta de dificuldade na Liga Nacional, na Ligue 1, no Campeonato Francês, pela diferença técnica entre o clube e os demais adversários. Muitos também podem falar sobre o azar que o PSG teve no sorteio de encarar logo o Real Madrid dessa vez, né? Que além de ser o maior vencedor da competição, é um dos que pratica um dos melhores níveis de futebol nessa temporada. Mas o azar não pode ser pauta, uma vez que o PSG se colocou nessa situação ao ficar em segundo lugar no grupo que tinha o próprio Manchester City, que tanto usamos como exemplo, né, de comparação, e que só caiu no mesmo grupo, né, que o atual campeão inglês, né, o próprio Manchester City, por não ter sido cabeça de chave, ao não ser o atual campeão da Liga Francesa. Então, mais do que azar, tem uma certa dose de incompetência também que fez o PSG cair nessa eliminatória. E muitos vão falar sobre peso de camisa também, que na hora do vamos ver, falta peso ao PSG, que o time pipoca na hora H, que a camisa do Real Madrid foi mais pesada. Eu não gosto e nem acredito muito nesse discurso, mas eu acredito que tem assim a ver com fatores psicológicos e de mentalidade de clube. O PSG não possui assim uma história, uma tradição a ser respeitada por quem chega lá. Muitas vezes os jogadores já chegam lá como grandes estrelas, com carreiras consolidadas, muito vencedores e contratados com o intuito de tornar o PSG um clube vencedor. Em outras palavras, são jogadores que já chegam maiores do que o próprio clube, até pelo pouco tempo de existência que o PSG tem, né? Tem 51 anos, vai completar 52 agora em 2022. É um clube fundado em 1970, então 51 anos de fundação, menos de 10 anos desse super investimento, ainda não deu tempo de se formar uma tradição esportiva que torna o PSG um clube tão respeitado na Europa como um Real Madrid, por exemplo. E querendo ou não, isso acaba entrando em campo, atinge o psicológico dos jogadores. O Neymar, que já se disse até arrependido de ter ido jogar lá, tentou voltar para o Barcelona, inclusive ele foi para o PSG atrás de ambições pessoais, de ser a grande referência técnica de um time, coisa que ele não estava conseguindo no Barcelona do Messi, né? Que curiosamente, anos mais tarde, quando o Barcelona virou um caos, também foi para lá para jogar com o parça dele, e o Neymar meio que mudou de ideia e preferiu ficar, falou-se até em renovação. Eu nem sei se ele renovou ou não, você deixa aí nos comentários para me informar, porque aqui já é incompetência minha não saber se o Neymar renovou com o PSG ou não. Outro exemplo é o Mbappé, né, que não quis renovar com o clube e já disse que tem o sonho de jogar no próprio Real Madrid, um clube que ele cresceu admirando por sua grandeza, por sua história, seus ídolos, seus títulos, e que é claramente maior do que qualquer jogador que chegue até lá, não importa o quão bom esse jogador seja. O Real Madrid por si só ele já representa o auge da carreira de um jogador de futebol. Então perceba a mudança de cenário. É preciso ser muito grande para jogar no Real Madrid, enquanto que grandes jogadores chegam ao PSG para tornar o clube grande. É por esse tipo de coisa que quando uma falha individual do Donnarumma acontece e o jogo empata, o psicológico dos jogadores do PSG é de que, pô, tá acontecendo isso de novo, a gente vai acabar perdendo a vaga, a gente não pode ser eliminado de novo, a gente tem que fazer alguma coisa. E o psicológico dos jogadores do Real Madrid quando empata um jogo como esse é: a gente vai conseguir passar, cara, a gente é o Real Madrid. Se tem um momento pro estádio vir com a gente, né, fazer a gente crescer na partida, é agora que a gente empatou o jogo. A gente fez o primeiro, a torcida vai fazer o segundo e a gente
gente vai conseguir virar e conseguir a classificação. É uma mudança de mentalidade muito grande, atinge o psicológico dos jogadores. Eu acho que esse debate é mais importante do que falar em peso de camisa, embora a gente já tenha defendido aqui a questão da tradição, como os jogadores chegam, enfim. Tudo isso tem a ver, claro, com o que se fala com peso de camisa, mas eu acho que tudo isso afeta fatores psicológicos dos jogadores principalmente. E claro, isso é só uma questão de opinião. É tudo isso que eu tô falando, obviamente, é a minha opinião. Tem nada de factual aqui. Futebol não é ciência exata, nem dentro e nem fora do campo. Até porque mesmo com toda essa argumentação que eu tô fazendo, o PSG jogou mais bola do que o Real em 3 dos 4 tempos do confronto, né? Chegou a eliminar o Barcelona e o Bayern de Munique na edição passada da Champions, que são respectivamente, um penta e um hexa campeões da competição, com muito mais tradição, com muito mais peso de camisa do que o PSG. Teve a 90 minutos de ganhar do próprio Bayern a sua primeira Champions 2 temporadas atrás. Perdeu a final por um gol de cabeça de um jogador que nem estava cotado para ser titular naquela partida. Um jogador que não tem o histórico de fazer gol de cabeça, que era o Coman, inclusive. E tudo isso faria cair por terra toda aquela história que eu imagino, essa convicção que eu tenho, que o City vai ganhar a primeira Champions League. Inclusive os dois são os últimos vices da competição. O PSG chegou a uma final primeiro do que o City. Na última edição, o PSG foi eliminado pelo próprio City nas semifinais, poderia ter alcançado sua segunda decisão, enquanto o City ainda não teria jogado nenhuma final de Champions. Então são resultados que mostram que sim, o clube está crescendo aos poucos e construindo uma tradição no torneio, ainda que não de forma orgânica, longe do ideal no ponto de vista de gestão, mas que mostram principalmente quanto o futebol é imponderável, imprevisível, e que mesmo que somas de boas individualidades não necessariamente formem um bom coletivo, elas ainda podem decidir jogos e até campeonatos. Agora a pergunta que fica é: o que vai ser do PSG agora? Vai demitir o Pochettino? Vai contratar outro treinador, dando nas mãos deles um elenco caro, estrelado, mas que esse treinador que chegar também não vai ter montado? Vai cobrar um resultado que o clube jamais teve, colocando aquela arma na cabeça do treinador com aquele dilema: ou vence ou cai, ou vai ser demitido? Ou vai se dar tempo para o próprio Pochettino trabalhar e dar a ele algum poder de escolha nos reforços, nas dispensas do elenco? E mesmo que não seja o Pochettino, vai se abrir mão dessa ideia de se montar um elenco por oportunidade de mercado, ou pensando no retorno midiático, pensando no retorno financeiro também? Vai deixar a formação de grupo a cargo do treinador que estiver no clube? Essa eu acho que é a principal pergunta que fica e que a gente pode debater nos comentários. Muito obrigado a você que teve paciência e que se interessou para acompanhar o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!